Então, uma boa tarde a todas e todos. Sejam muito bem-vindos ao primeiro encontro dessa conferência, né? Que se chama Como o Cérebro Aprende: Metodologias Ativas e Experiências de Sala de Aula. Trata-se de uma atividade que integra as ações de formação continuada da UFSM e tem como objetivo compartilhar e discutir estratégias para promover uma aprendizagem mais ativa, né, fundamentada nos princípios da neurociência aplicada à educação. Eu sou Caroline, sou pedagoga e vou conduzir essa atividade. Então, neste primeiro encontro, que ocorre hoje, vamos abordar alguns conceitos fundamentais da neurociência e sua aplicação no planejamento das aulas com metodologias ativas, conhecendo alguns exemplos que combinam aulas expositivas, estudos individuais, jogos educacionais e outros. E no segundo encontro, que acontece na sexta-feira, dia 7, no mesmo horário, à tarde, então a gente vai ter uma outra oportunidade de aprofundar um pouquinho mais a parte prática desses princípios da aprendizagem, explorando mais estratégias de metodologias ativas, tá? Então, as atividades, tanto a de hoje quanto a de sexta-feira, do dia 7, vão ser conduzidas pela professora doutora Fernanda Klein Marcondes, que é associada da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Então, a professora Fernanda é doutora, livre-docente em fisiologia e biofisiologia pela Unicamp, tem uma trajetória acadêmica que se destaca pela excelência na pesquisa e na docência, com uma atuação nas áreas de respostas cardiovasculares, metabólicas ao estresse, além do desenvolvimento de estudos sobre metodologias ativas e neurociências aplicadas à educação. A professora Fernanda também coordena pesquisas que investigam como o organismo responde ao estresse e como o conhecimento das neurociências pode contribuir para a qualificação dos processos de ensino-aprendizagem no ensino superior. Passo para a professora Fernanda. E também agradecemos imensamente, professora, por você ter aceitado esse convite e por ter disponibilizado em compartilhar seus conhecimentos conosco nesta tarde. Então, desejamos um excelente encontro a todos e a todas. Professora Fernanda, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Caroline, gostaria de agradecer o convite, né? É uma honra para mim estar compartilhando, dividindo um pouquinho da experiência que a gente está tendo com o uso de metodologias ativas no ensino superior. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Está aparecendo aí para vocês? Tá sim, tá perfeito. Não está ficando na frente o Meet aqui de vocês? Está dando para ver direitinho o slide? Tá certinho, tá aparecendo, então, tá já. Professora. Então, a proposta aqui hoje, né, é a gente discutir como a gente aplica, né, como a gente pode utilizar dos conhecimentos de neurociência aplicada à educação para promover a aprendizagem ativa no ensino superior. Por que que isso é um tema relevante, né? Porque a gente tem discutido tanto isso? Porque nós temos atualmente vários desafios no ensino superior. E aqui vamos focar, né, principalmente os desafios para o professor universitário. Então, espera-se, ou a gente ouve muito, né, que a gente deveria mudar a forma de dar aula, né, mudar esta forma tradicional de aula expositiva para um processo de ensino-aprendizado onde eu tenho uma participação maior dos alunos, né, com diferentes estratégias, promova o uso das tecnologias e uma aprendizagem colaborativa, interação maior entre, né, os alunos, tenha processos lúdicos mais agradáveis para os alunos, e tudo isso, né, para a gente conseguir fazer, para a gente usar
metodologias diferentes, mudar a nossa forma de dar aula, é fundamental que a gente pense primeiramente por que é necessário, é realmente necessário fazer isso, e como a gente pode, né, fazer esta mudança. Então, eu esqueci de falar, gente, em qualquer momento podem abrir o microfone aí e fazer pergunta, eu não estou olhando, vendo todo mundo aqui, mas a gente pode interromper, a ideia é que em qualquer momento que vocês desejarem, vocês possam fazer né, perguntas, questionamentos, o que vocês, em qualquer momento, podem interromper, tá bom? Professora, tem uma tela pequenininha É isso que, está se sobrepondo. é isso que eu estou tentando tirar aqui, que é justamente a tela do Meet. Acho que agora eu consegui colocar no ponto, no cantinho. Não está atrapalhando. Tá ali, mas não está atrapalhando. Agora. Aí. Então, porque justamente eu não vou ficar vendo o chat aqui, então em qualquer momento podem interromper, tá bom? Então vamos lá. Por que que a gente tem discutido tanto essa questão de mudar a forma de dar aula, né? Então a gente tem uma mudança nos alunos, isso é real, né? Então às vezes a gente vê um pouco de resistência de alguns colegas, eu senti isso até onde né, onde eu trabalho. Fernanda, você quer dizer que os alunos estão aprendendo de forma diferente? Não é mais como a gente tinha que né, sentar e estudar, prestar atenção, ler em casa? Não é só isso, eu vou mostrar para vocês. Claro que isso ainda faz parte, é necessário né, o investimento do aluno para que ele realmente aprenda, mas nós estamos lidando com gerações diferentes. E aí, o que tem de diferente se nós compararmos com quando a gente estava na graduação? A falta de interesse dos alunos é muito maior do que acontecia na sala de aula quando a gente estava no ensino básico, no ensino superior. A quantidade de distratores, ou seja, de situações materiais, no caso, né, dispositivos, que roubam a atenção do aluno, que dificultam, que fazem com que ele não consiga prestar atenção em sala de aula, é muito maior. Então, na época, eu tenho 56 anos, na minha época não existia celular. Né? Claro que a gente ficava em algumas aulas, às vezes sem prestar atenção, às vezes sim, às vezes a cabeça ia lá longe, né, e tal. Mas o tipo de situações, as condições em que isso acontecia eram condições muito específicas, né? Ou era um dia o aluno estava muito cansado, ou a aula estava muito desestimulante, isso, claro, pode acontecer, mas não é tão intenso como hoje nós temos. Um outro problema que se soma a isso e é real é a questão do sono. Então, gente, quando a gente passa, né, da infância para a adolescência, existe um atraso de fase, isso tem vários conhecimentos de cronobiologia, que já mostram que o adolescente, ele precisa dormir mais tempo para realmente se restabelecer, para descansar. E aí, o que acontece? No Brasil, em alguns outros países do mundo também, a gente muda o horário de escola. E aí, justamente, esse aluno vai começar a entrar na sala de aula às 7 horas da manhã. Então, é contra a biologia. Eu vou fazer esse jovem, esse adolescente, né, essa criança, começar a acordar mais cedo. Além disso, fica até 12:30, 1 hora na sala de aula. Então, ele já vem para a escola com sono. E isso só se intensifica quando ele entra no ensino superior. Por mais que o horário mude das 7 para as 8, na maioria das universidades, ele vem com um sono acumulado. E, além disso, que é biológico, se soma o quê? O problema das telas. Né? O jovem hoje, ele não deita e dorme. Ele fica até horas, altas horas de madrugada, né? Vendo, mexendo no celular. Então, o horário que era para ele dormir, ele está gastando energia, cansando o cérebro, demorando muito mais para dormir. Isso é real. Além disso, nós temos uma geração que acredita ser multitarefa. Eles acham que eles conseguem fazer muita coisa ao mesmo tempo, diferentes coisas ao mesmo tempo. E a gente já vai ver que se forem coisas que estão automatizadas, então escutar uma música e jogar ali no celular um joguinho é uma coisa que não exige atenção demais, ok. Mas algo que exija um raciocínio mais profundo, uma atenção maior, não é possível fazer. E esta crença de ser multitarefa se soma à dificuldade de concentração. E isso prejudica o nosso trabalho em sala de aula. Então, nós que temos que formar, né, profissionais do ensino superior, então a gente encontra todo esse desafio aqui na sala de aula. Além disso, e somando a isso, a gente tem uma outra coisa que precisamos
lembrar. As instituições de ensino, até o século XIX, eram os locais onde nós precisávamos ir para buscar informação, para ter acesso à informação. Se a gente pensar na universidade, né, é lá que a gente ia ter acesso aos livros, no caso, né, de pós-graduação, aos periódicos. E, atualmente, o que acontece? A partir do século XIX, com a internet, a comunicação ficou muito mais fácil, a geração e a transmissão das informações e dos novos conhecimentos se intensificaram. Então, a escola, a universidade, que era uma fonte de informação, ela muda o papel. A informação, nós temos acesso hoje pela rede mundial de computadores, pela internet. Então, eu não preciso mais ir para a escola para ter acesso a um livro, para ter acesso à informação, e se eu pensar na universidade também. Então, qual que é o nosso papel? Não é passar informação, transmitir informação, mas orientar o aluno sobre a busca, análise e uso das informações. E para fazer isso, é claro que existem informações básicas, fundamentais, que ele pode não compreender sozinho. Então, por isso, a gente vai conversar aqui de metodologias ativas, mas dentro da experiência que eu estou tendo, e a gente vê pela literatura científica, com vários outros colegas, normalmente o que a gente faz é uma combinação de aula teórica, que é o que a gente normalmente, né, utiliza, uma aula teórica mais curta, com conteúdos melhor selecionados, junto com várias estratégias para promover a aprendizagem ativa. Então, é neste contexto aqui que a gente vai conversar um pouquinho, né, de como eu posso usar as metodologias ativas, e para fazer isso de uma forma mais eficaz, conhecendo, né, aplicando algumas informações, alguns conceitos, alguns conhecimentos científicos de como o nosso cérebro aprende. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês um pouco é uma experiência do que eu estou tendo, né, tanto na atividade didática, docente, como na parte de pesquisa, justamente sobre o uso de metodologias ativas no ensino superior. Mas, para começar essa conversa, eu gostaria de trazer aqui uma reflexão para a gente. De forma nenhuma, eu quero dizer que os alunos não aprendem com aulas teóricas. Isso me causa, inclusive, uma grande preocupação, porque, às vezes, em alguns eventos de ensino, já aconteceu comigo, eu vi pessoas, palestrantes, falando que hoje é impossível, não é mais possível imaginar que os alunos aprendem com aulas teóricas ou com lousa, no GIS, né, usando o GIS. E eu não concordo com isso. Na verdade, os alunos aprendem, sim. A grande questão é a gente não usar só a aula teórica. Então, essa situação que nós estamos aqui hoje, né, eu falando, vocês ouvindo, fazer só isso no dia a dia, na nossa sala de aula, não é suficiente para que o aluno realmente consiga aprender. Então, é nesse contexto aqui que eu estou querendo trazer a questão das estratégias de aprendizagem ativa. Então, é importantíssimo a gente lembrar e a gente ter segurança, né, para dizer que a aula teórica ou os métodos tradicionais não têm somente pontos negativos. Então, isso é um ponto de partida que precisa ficar, né, ter bem claro para a gente, e isso é, inclusive, algo que causa muita angústia. Para o professor que não está familiarizado com essas metodologias e ouve, né, precisa mudar a metodologia ativa, às vezes fica difícil entender, né, mas por que isso é tão necessário? Já que, mesmo dando as aulas teóricas tradicionais, aula expositiva, a gente continua tendo alunos que aprendem, né? Então, na verdade, por quê? Porque com a aula teórica a gente aprende, sim, desde que o aluno esteja motivado, ele consiga prestar atenção e ele faça, depois eu vou falar um pouquinho, né, tome a responsabilidade pela construção do conhecimento dele, que a gente vai já ver. E isso acontece. Nós temos vários alunos aplicados e interessados que conseguem aprender dessa forma. Eu, às vezes, até brinco, que eu acho assim, se eu tenho um aluno que tem um bom conhecimento básico, né, um bom background, e muito interessado, muito motivado, se eu deixar ali os slides passando sozinho, botar uma pedra ali do lado, ele vai aprender, porque ele está engajado, porque ele está motivado. Então, a grande questão do uso da metodologia ativa é
favorecer para este aluno, tornar o ensino um pouco mais prazeroso e também permitir que ele consiga verificar o que ele está entendendo, o que ele não está entendendo, para se sentir mais satisfeito. Então, esse aluno que está muito interessado, e fazer com que os outros que não estejam interessados passem a se interessar e assumam também a responsabilidade pelo seu aprendizado. Além disso, um outro ponto que eu sempre gosto de chamar a atenção é que o uso de tecnologias, né, de comunicação, informação, métodos agradáveis, métodos lúdicos, né, não garante por si só aprendizagem ativa. Então, aprendizagem significativa, aprendizagem de fato, né, o aprender no sentido de realmente aprender para a vida e poder usar aquele conhecimento. Porque, às vezes, também me preocupa quando se fala em metodologia ativa e as pessoas apresentam como uma forma muito, eu falo, romântica, né? E aí trazem várias estratégias, claro que os alunos ficam muito interessados, eles mudam o comportamento, principalmente quando a gente usa métodos lúdicos, por exemplo, eu mesmo uso vários jogos educacionais, o comportamento do aluno muda, mas isso não quer dizer que ele aprende. Então, a gente vai discutir aqui alguns princípios e algumas formas para a gente acompanhar todo o processo para realmente fazer com que o aluno aprenda. E para exemplificar isso, eu trago aqui duas reflexões, né? A princípio, tem pessoas que acham que o uso da lousa, né, no giz tradicional, né, não faz mais sentido hoje, e se a gente for pensar nisso, quando se começou a usar o PowerPoint, ou hoje, né, Canva, qualquer uma apresentação nessa forma, aqui nesse formato multimídia, é muito melhor e eu estou mudando o jeito de aprender, de ensinar. Na verdade, não, né? Por quê? Se eu estou usando o PowerPoint ou qualquer tipo de apresentação multimídia, da mesma forma como a gente fazia, que é o professor falar e o aluno ouvir, não está mudando nada. Eu estou mudando um formato, né, o material que eu estou usando, mas, de fato, eu estou continuando o professor tendo um papel de transmitir informação, transmitir conhecimento e o aluno de receber. E é isso que a gente tem que mudar. E só para exemplificar, não só o uso de tecnologia não é suficiente, como ela pode ser prejudicial. Em que sentido? Quero que vocês pensem um pouquinho aí na prática do dia a dia de vocês em sala de aula. Gente, o que acontece? Quando a gente usa o PowerPoint, claro que a gente tem, ou outros sistemas aí de multimídia, se a gente usa uma imagem, a gente usa uma imagem mais bonita, mais clara, didaticamente eu consigo mostrar melhor uma estrutura, um processo. Eu posso colocar um vídeo para o aluno, para ele ver. Mas vejam, se eu faço isso, eu vou passando a informação, passo a imagem, passo, né, o vídeo, mas eu não faço uma discussão do vídeo. Quando eu passo, né, a tela, as informações da tela, eu não espero o aluno processar as informações, verificar se ele tem dúvida, perguntar, né, alguma coisa, e eu já passo para o slide seguinte. O que está acontecendo? Eu não estou dando tempo dele processar a informação para ver se ele entendeu, para ele poder fazer alguma dúvida. É muito frequente os professores falarem assim, hoje em dia os alunos nem levam um caderno, nem anotam nada. Aí quando eu escuto isso, eu falo, gente, e a gente dá tempo para eles anotarem alguma coisa? Quando a gente começa a passar os slides, o aluno, quantas vezes vocês já não viram o aluno, ele começa a anotar, dali a pouco você passa o outro slide, daqui a pouco o aluno, ele solta, ele fica irritado, ele solta a caneta e dobra, e cruza o braço. Não sei se já aconteceu com vocês. O que está acontecendo? Ele está tentando acompanhar, ele está tentando anotar, tomar nota para ele estudar depois, e ele não está conseguindo, porque a velocidade com que a gente passa a informação é muito rápida. O que acontecia quando a gente usava a lousa, né? Para quem tem aqui na faixa aí da minha idade de 50 anos, tanto na universidade como antes na escola, como é que funcionava? O professor ia lá, não estou dizendo aquele professor que enchia a lousa e a gente tinha que copiar tudo, não. Aquele professor que ia explicando, ele ia escrevendo na lousa, ele ia explicando, aí ele perguntava, a gente anotava no caderno, e aí ele ia, tanto que a lousa tinha toda uma sequência, depois ele apagava a lousa e continuava. O que acontecia? Quando ele fazia isso, a gente ia escutando, processando a informação,
pensando como que eu ia anotar no meu caderno. A hora que eu ia anotar, eu via que eu não tinha entendido alguma coisa, eu levantava a mão e perguntava, né? Ou eu percebia que eu tinha entendido, anotava, e quando eu ia estudar em casa, eu lembrava o que tinha sido falado, eu lembrava o que eu tinha entendido, aquilo me ajudava a entender o que estava escrito no livro. Então, a mudança aqui, simplesmente, né, da lousa para o PowerPoint, não quer dizer que a gente melhorou. Não quer dizer que a gente está favorecendo o aprendizado do aluno. E aí, junto, e pior ainda, né, para piorar essa situação, vamos imaginar. Eu vejo por mim, eu sou formada em biologia. O que eu aprendi na universidade, entre 1988 e 1991, é muito menos do que hoje os alunos estão aprendendo. Por quê? Porque a quantidade de informação, a quantidade de conhecimento foi muito maior, é muito maior hoje. E falta ao professor, a gente vai falar depois ali para frente, pensar ou analisar quais informações ele tem que passar para o aluno. E muitas vezes ele quer passar tudo. Então, a gente passou da lousa para o PowerPoint, eu não dou tempo do aluno pensar como ele vai anotar, fazer as anotações, e além disso, nessa situação aqui, eu trago muito mais informação do que eu trazia aqui. Então, também, a situação para o aluno ficou muito mais difícil. A gente quer que ele preste atenção, que ele faça anotações, que ele analise de uma forma crítica, pergunte, mas a gente não está dando tempo para ele. Além disso, uma outra reflexão que eu trago aqui, vocês já devem ter ouvido muito, né, falar da questão da memorização, ou seja, da decoreba, né? Então, falar que hoje em dia a gente, né, o aprendizado está pautado em aplicar o conhecimento e não em decorar. Qual que é o problema de decorar? Está errado decorar por si só qualquer coisa? Não. O que é questionar? Aquela memorização mecânica. Então, as situações que existiam antigamente, onde a gente tinha, né, que decorar várias coisas, os processos de avaliação na prova cobravam memorização, não cobravam que a gente aplicasse aquela informação, né, que foi memorizada. Então, isso a gente questiona. Isso não é aprendizado de fato. Eu sei repetir uma informação, mas eu não sei aplicar. Por outro lado, a memorização, ela é necessária, uma memorização significativa. Então, por exemplo, nos cursos na área da saúde, né, eu sempre falo, eu dou aula de fisiologia humana. Então, nas áreas básicas, anatomia, histologia, fisiologia, farmacologia, bioquímica, são disciplinas básicas que têm muita nomenclatura, nomes, né, de estruturas, de processos, que, às vezes, para o aluno, parecem disciplinas chatas, disciplinas desconexas, que não têm relação nenhuma entre si ou com, né, as outras disciplinas ao longo do curso, e basicamente se cobra memorização. Então, isso vem de uma imagem que é uma imagem errada. Por quê? Porque se cobrava muita memorização. Por outro lado, hoje eu não posso deixar o aluno acreditar que ele não terá que memorizar algumas informações. Então, eu falo para eles, por exemplo, em fisiologia, eu vou chamar a atenção. Olha, este termo vocês precisam saber o que significa. Então, quando eu falar débito cardíaco, você tem que saber o que é. Outros termos, esses processos e tal, é importante, eu estou só mostrando, estou explicando para vocês, mas não precisa você memorizar. Então, é isso que a gente precisa, enquanto professor, a gente precisa ter muito claro, né, mostrar para o aluno o que ele precisa memorizar, e aí a gente vai mostrar por que essa memorização é necessária, onde eu vou usar isso num processo, em alguma atividade, em alguma situação, né, de prática, de aplicação na situação profissional. Então, feito essas introduções aqui, vem a questão. Então, na verdade, esse desafio que a gente tem relacionado aos alunos, é de motivar, fazer esse aluno ficar interessado no aprendizado, né? Então, como é que eu posso fazer isso? A gente precisa saber que a motivação é intrínseca. Eu não consigo motivar um aluno se ele não estiver interessado, né? O professor, ele pode propiciar um ambiente para que o aluno se sinta motivado. Mas não pode ficar tudo nas costas do professor. Pode falar. Alguém quer comentar alguma coisa ou alguma pergunta? Fica à vontade.
Então, essa responsabilidade do professor, ela tem um limite, porque também, senão fica tudo nas nossas costas, né? A gente tem que mudar o jeito de dar aula, a gente tem que tornar a aula interessante, e aí a gente tenta fazer isso. E é frustrante, gente. Estou falando pela minha experiência, quando eu comecei a usar estratégias e tal, isso exige muito da gente para fazer o planejamento, só que alguns alunos não respondem. Então, é fundamental a gente também ter em mente que a gente precisa dividir a responsabilidade dele para o aprendizado. E nesse sentido, também, como a gente vai ver aqui, a entender como o cérebro aprende, entender, conhecer um pouco de neurociência, ajuda, inclusive, a gente fazer essa divisão de responsabilidade. Porque é importante não só o professor repensar a forma de dar aula, dar as aulas, fazer atividades de forma diferente, mas explicar para o aluno por que ele está usando essa metodologia ou a outra, e o que o professor espera do aluno para que aquela metodologia ajude realmente no aprendizado. Então, é necessário que a gente divida essa responsabilidade e explique para o aluno o que ele deve fazer para ele realmente poder aprender. E é nesse contexto que a gente, então, repensa as metodologias de ensino e de avaliação com base em critérios, né, em conhecimentos da neurociência. Para isso, a gente precisa ter claro o que é aprender. Né? Então, para aprender, a gente precisa ter memória, a gente precisa criar memória. Então, um ponto é criar as memórias, é reter informação. Só que aprender não é só criar memória, é ser capaz de usar essa memória, usar essa informação que está memorizada em outras situações, num contexto real, para resolver problemas que são problemas reais ou hipotéticos. Então, eu preciso ser capaz de usar aquela informação memorizada, relacionar esta informação com outras que eu já tenha memorizado ou com outras que eu receba numa situação prática e seja capaz de aplicar na situação real, vamos pensar no dia a dia, no nosso dia a dia profissional, ou uma situação hipotética, pensando aqui no aprendizado, né, nas questões de exercícios que a gente vai trazer para o aluno que ainda não é um profissional formado. Então, é isso que a gente precisa ter em mente. E aí, por aqui a gente já começa. Então, eu preciso fazer o meu aluno entender que ele precisa formar memória e ser capaz de usar essa memória. Para quê? Para tirar a ilusão de que tudo ele vai resolver jogando no Google. Tem várias situações, claro que a gente não precisa decorar tudo, que eu posso buscar na internet informação, e se eu tiver uma boa formação, eu vou saber selecionar onde buscar as informações e em que eu posso, né, acreditar ou não o que está correto, o que está incorreto. Mas é preciso que o aluno entenda que um conhecimento básico, fundamental, é o que ele vai adquirir ao longo de um curso universitário, que tem que ser informação memorizada, retida, que vai permitir a ele depois selecionar quais informações são corretas ou incorretas, independentemente aí da fonte onde ele for procurar. Além do que, no dia a dia profissional, ou mesmo no nosso dia a dia, né, na vida comum, existem, né, inúmeras situações que a gente vai encontrar ao longo do dia, em que não dá tempo de ficar procurando na internet alguma informação. Tem coisas que a gente precisa saber. Se eu sou um engenheiro, se eu sou um médico, se eu sou um biólogo, um educador físico, um enfermeiro, etc., qualquer profissão, engenheiro químico que está numa indústria produzindo alguma coisa, existem informações básicas, fundamentais daquela profissão que ele precisa saber. Que na hora que for requisitado, ele não vai poder falar, peraí, eu vou procurar no Google. Isso é uma coisa importante. Então, por aqui a gente já começa, né? Tem que explicar para o aluno o que é o aprendizado, para ele entender que ele realmente precisa se esforçar para ter essa criação aí, essa memorização, né, dessas informações todas para poder utilizá-las. Uma outra coisa importante é que a gente precisa saber o que é a memória, quando a gente fala em memória, né? Então, na verdade, o nosso sistema nervoso, ele é formado por células, que são células nervosas. Então, aqui a gente tem o neurônio, tem uma parte aqui que é o corpo celular, onde tem o núcleo da célula,
Aí tem essa parte aqui alongada, que é o axônio, e várias ramificações, aqui no final do axônio ou aqui no corpo celular, que a gente chama de dendritos. Então, o que acontece? As informações, quando eu estou falando em informação, aprendizado, então as informações vão ser processadas pelos neurônios, vão ser transmitidas de um neurônio para outro. Isso numa forma de comunicação que pode ser sinapse elétrica ou aqui, como a gente está vendo, uma sinapse química. Eu tenho terminações aqui, terminação desse neurônio e desse neurônio, eu tenho liberação de neurotransmissores aqui, causando um efeito no outro neurônio. Então, quando a gente fala em aprendizado e memória, eu estou falando nisso, em sinapse, em comunicação entre os neurônios. E ao contrário do que se imaginava, então a gente ouvia falar que aprendizado não ocupava espaço. Ocupa espaço no cérebro, porque se é essa comunicação, essas ramificações aqui, essas ramificações vão se formando ao longo da vida. E aí, o que acontece? Quanto mais eu uso aquela informação, mais forte fica essa ramificação aqui. Eu posso fazer conexões com outras células que vão estar aqui perto. Se é uma informação que eu uso pouco, essa informação vai se perdendo, ela vai ficando mais fraca. E justamente como o nosso crânio, nosso cérebro tem um tamanho finito, existe ao longo da vida o que a gente chama de podas sinápticas. Ou seja, algumas dessas relações aqui, dessas comunicações, dessas ramificações, vão ser desfeitas, elas vão atrofiando e vão sendo desfeitas, para que outras, mais importantes ou mais úteis, sejam formadas. E isso está continuamente acontecendo no nosso cérebro. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala em informação, em memória, em aprendizado, esse processo está continuamente acontecendo no nosso cérebro. Isso quer dizer que, se eu estou numa disciplina, num curso, tentando ensinar alguma coisa para o aluno, e ele vê esse assunto, ou a gente trata desse assunto uma vez só, agora, na primeira aula, dia 3 de agosto, no segundo semestre, e aí eu vou ter uma prova sobre isso daqui um mês, 2, e depois eu não vou mais usar essa informação, o aluno não vai ser mais requisitado a puxar essa memória, aplicar esse conhecimento, relacionar esse conhecimento com outras, esta memória vai se perder. Por que eu estou trazendo isso? Porque muito desse processo depende do próprio aluno, então ele tem que rever aquele conhecimento, ele tem que aplicar aquele conhecimento de novo, mas também tem a ver conosco como professores. Eu tenho que trazer situações de ensino que façam com que o aluno relembre, com que ele aplique aquela informação, com que ele complemente, aprofunde aquela informação. Então, durante o aprendizado, eu preciso repetir informações em vários contextos diferentes. Alguém quer falar alguma coisa? E aí, para entender como isso acontece, né, e como a gente pode favorecer este processo todo, eu trago, né, os 4 pilares do aprendizado significativo que são propostos por esse neurocientista, que é o Stanislas Dehaene. Então, ele tem esse livro, que foi traduzido para o português, onde ele resume de uma forma muito didática, muito, muito bem feito, os conhecimentos de neurociência, para justamente nos ajudar a entender como o cérebro aprende, como que eu posso usar essas informações para ajudar o meu aluno a realmente aprender de fato. E os 4 pilares são a atenção, o envolvimento ativo, o feedback do erro e a consolidação. Então, eu vou falar de cada um deles. Pode falar. Professora Fernanda, é só para destacar aqui para quem é servidor da UFSM, que esse livro que você comentou, é assim que aprendemos, nós temos na minha biblioteca, tá? Que é gratuita para quem é servidor, então a gente pode acessar com o login e a senha. Então, eu vou colocar aqui, tá? Para que vocês possam abrir, né, o livro, dar uma olhadinha, assim, é bem interessante. Tá? Só para dizer que nós temos na biblioteca digital. Tá ótimo.
E aí, então, para falar do primeiro pilar, atenção, vamos pensar um pouquinho. Às vezes, um aluno pergunta para a gente por que deve estudar determinado tema. Então, na aula, você começa a dar aula, o aluno fala, professor, mas para que eu vou usar isso? Num primeiro momento, né, vem para a cabeça assim da gente, será que o aluno está preparado para fazer esse questionamento? O que vocês acham quando um aluno pergunta dessa forma? Podem responder ali no chat. Será que o aluno está preparado para fazer esse questionamento? Deixa eu achar aqui onde que eu acho o chat aqui. Ups. O que vocês acham, gente? Isso, às vezes o aluno não sabe responder. A A pergunta, pergunta é, professora. será que o aluno está preparado quando ele pergunta assim para a gente, por que eu preciso estudar determinado tema? Para que isso vai servir? Será que o aluno está preparado para fazer esse questionamento? O que vocês acham aí? Eu acho que ele pensa isso, mas ele não tem coragem de perguntar normalmente para o professor. Então, depende do conhecimento, ele precisa entender qual é a relação, né, com a vida dele. Atualmente, sim. Pode ser que ainda não está no momento de entender, né? Eu penso que sim. Eu penso que ele está tentando encontrar o sentido desse assunto na vida prática dele. Então, ele está tentando buscar, compreender, associando com a vida, né? Então, Exatamente. O que faz sentido para ele. Exatamente. E às vezes, eu já tive, assim, quando eu discuto isso, às vezes o professor, às vezes, acha que isso é arrogância do aluno. O que um menino que, né, primeiro, segundo, terceiro ano, quer saber mais do que eu? Na verdade, não é arrogância, é exatamente isso que vocês falaram. Então, na verdade, ele faz esse questionamento porque ele não está vendo sentido. Ele precisa entender o que aquele tema, em que ele vai ser utilizado, onde ele vai aplicar aquele conteúdo. Ele tem que ter um interesse naquele conteúdo, aquilo tem que fazer sentido para ele. Professora, colegas aí, eu me encanta quando um aluno me pergunta isso. Na verdade, eu acho que isso me desafia em sala de aula. Eu acho que isso sim foge àquele perfil do aluno que a gente estava falando anteriormente, o aluno desinteressado, o que o professor vai me transmitir e tal. Eu não encaro isso como um afrontamento ao professor, mas como uma curiosidade. Eu acho curiosidade importantíssima, né? Então, aonde que eu vou usar isso na minha vida? Porque hoje é o que é mais difícil, o aluno entender que aquilo que ele está aprendendo vai ser útil em algum momento na vida dele. Quando ele pergunta isso, é porque ele realmente acha que ele quer fazer a diferença lá na frente. Exatamente. Então, eu acho muito importante isso. E uma coisa que a gente precisa ter claro é ter isso em mente, que é exatamente por isso que o aluno está perguntando. E não é só uma curiosidade. Aí vamos para a neurociência. Para que eu consiga prestar atenção em alguma coisa, aquilo tem que me interessar. Eu tenho que ver um sentido naquilo e eu tenho que ver uma aplicação. Uma coisa ou outra, certo? Ou a todas elas ao mesmo tempo. E isso está diretamente relacionado com a capacidade da gente de entender, processar a informação, relacionar com conhecimentos prévios e formar a memória. Então, a atenção, ela é básica para a gente aprender alguma coisa. Então, é o que vai permitir eu selecionar o que é importante e o que não é importante. Além disso, se eu não consigo fazer essa seleção das informações relevantes, eu não consigo aprender. Porque eu vou ter um monte de informação e aí eu não consigo. O que é mais importante, o que é menos importante, como é que eu vou relacionar esses pontos, né, ou essas informações. Isso é, inclusive, um desafio para a gente. Então, a gente, na faculdade de odontologia, nosso curso é todo integrado, né, e eu coordenei por muito tempo as disciplinas básicas. E aí eu pedia justamente, pessoal, mostra para o aluno onde ele vai aplicar essa informação. No nosso caso, lá é o curso de odontologia. Então, onde que ele vai
usar essa informação. É preciso que você traga isso no início, né, da sua aula, do seu curso. E sem atenção, a gente não consegue processar essa informação, criar uma memória, eu não vou conseguir lembrar da informação depois. Professora? Pois não? Eu estava lembrando aqui, por exemplo, final de semana eu assisti um vídeo num canal, assim, que era relacionado às cozinhas de ilha, né? O porquê que algumas cozinhas de ilha têm alguns problemas, né? Do fogão centrado no meio da cozinha. E rapidamente já me veio uma conexão com a questão pedagógica da aprendizagem, né? Porque o youtuber, ele estava fazendo esse papel da integração do conhecimento com o dia a dia. Ele era um engenheiro e ele trazia alguns princípios da física, né? O porquê que o calor subia, o porquê que naquele espaço da cozinha o calor se dissipava, ele não subia na coifa, né? Então, acho que é nesse sentido que a gente começa a ver mais significado no conhecimento quando a gente começa a identificar isso no nosso dia a dia, né? Por exemplo, em situações, seja da cozinha, seja de situações médicas, né? Mas que estejam presentes na nossa vida esses conhecimentos científicos, né? Então, acho que vem muito ao que a senhora comentou. A Exatamente. Professora Patrícia está na fila para falar. Pode falar. Oi, boa tarde, colegas. Boa tarde, Tarde. professora Fernanda. Eu sou da área de letras, da área de linguagens e mais especificamente de língua inglesa. Mas eu fiquei pensando na questão das perguntas, no sentido também de formular, saber ou aprender a formular perguntas, porque nós falamos muitas vezes como se fosse algo dado, né? E é difícil fazer perguntas, né? Muitas vezes a gente tem perguntas, nós, como adultos, como professores, e também temos certas dificuldades no momento de formular perguntas, né? Que a gente pense que seja pertinente, né? Vamos pensar numa palestra, algo específico da nossa área. E aí eu trago isso para o contexto educacional, para o contexto do aluno, né? Nós estamos aqui no contexto universitário, e eu acho que é algo que também a gente poderia trabalhar em sala de aula, né? Essa formulação que vem pela linguagem, né? Não como se fosse algo assim dado, como se fosse algo fácil, né? De fazer perguntas pertinentes no momento de uma aula, né? E acho super importante pensar na aplicação, né? Mas também nessa questão da pergunta. É isso. Obrigada. Obrigada. Então, vejam, no sentido, a gente precisa ter claro que o aluno, ele precisa entender por que aquilo que ele está estudando vai ser importante para a formação dele, certo? E atenção, esse processo todo vai acontecer aqui no córtex pré-frontal, né? E aqui tem um parênteses, gente. Essa é a região onde a gente vai desenvolver, né, a parte do raciocínio, a razão, e onde a gente vai aprender o que a gente chama, né, existem várias funções executivas, que é o controle inibitório. Então, ao longo da vida, se a gente pensar da criança até a fase adulta, né, e tal, a gente vai aprendendo como desenvolver comportamentos adequados para resolver os problemas, onde eu posso falar, né, o que eu posso falar, onde eu posso agir de diferentes formas, tudo isso vai sendo aprendido, e é o amadurecimento dessa região que permite isso. E, como eu falei, que também vai ser importante pela atenção. Então, a gente ainda tem um desafio, que esse amadurecimento do córtex pré-frontal, ele está sendo retardado, tá? Então, hoje, não é à toa que a gente fala, né, que a adolescência vai até 28, 29, 30 anos. É porque os estudos mostram que realmente, por N questões, tá? Existe a questão das redes sociais, existe a questão educacional, várias questões aí, tal, culturais também, mas, de fato, esta região está sendo amadurecida mais tardiamente. E para a gente que está num contexto de ensino superior, então a gente está recebendo esse aluno que está saindo da adolescência, entrando na fase adulta,
e que, diferentemente de nós, que, né, quem tem aí mais de 40, 50 anos, esse processo vai ser um pouco mais demorado, vai exigir um pouco mais do que se eu comparar com quando a gente entrou na universidade com a mesma idade, com 17, 18, 19 anos. Então, a gente já tinha esse córtex pré-frontal um pouco mais num processo de amadurecimento, então a gente conseguia prestar atenção de uma forma mais, vamos dizer, mais fácil do que o aluno nosso, né, que a gente tem. Professora, vale destacar aqui agora, que a senhora tocou nesse assunto, é que hoje realmente as coisas estão acontecendo na base subcortical. E essa atenção toda é pela ativação do nosso córtex, principalmente frontal esquerdo. Só que a informação nem está chegando lá, por causa da rapidez dessas informações, por causa dessa hiperativação, e aí nós temos uma hiperativação que é da amígdala. E a amígdala é uma resposta muito relacionada à emoção. E muitas vezes não, na maior parte das vezes, né, quando estamos sob o efeito enorme de uma emoção, e não necessariamente ela seja negativa, seja positiva, ela, até porque uma emoção negativa ou positiva, ela acaba influenciando na memória, mas ela atrapalha muito na execução. E toda a atenção, ela requer a participação desse córtex executivo. E hoje, quando eu entro em sala, eu já falo para o aluno essa questão de preste atenção onde você coloca a sua atenção, já não é mais nem prestar atenção. É eu já prestar atenção naquilo que eu vou dar a minha atenção. Então, já é um passo adiante com relação a isso, e isso é muito biológico mesmo. O nosso mapa cerebral está mudando, até porque nós não estamos usando a escrita. Então, toda aquela nossa habilidade manual, da escrita, da pinça, ela está sendo substituída pelo dígito. E isso tem uma representação da mão no nosso cérebro que está desaparecendo. Então, e isso nos diferencia de um animal, né, não racional. É justamente a escrita, a linguagem falada. E aí, quando a senhora falava que a gente anotava as coisas, a gente estava aprendendo de várias formas. O córtex visual, a escrita, para escrever eu tinha que pensar, eu tinha que, naquele momento, ainda tinha que resgatar na memória de curto prazo o que o professor tinha falado, buscar no quadro, córtex visual. Então, assim, várias coisas que hoje esses mecanismos estão sendo engolidos, né, pela pressa com a qual a gente escuta várias coisas e que não dá tempo realmente daquilo formar um caminho, uma plasticidade que realmente seja jogada lá numa memória que depois venha a ser útil, né? Porque o aprendizado ele é uma memória útil, né? É um resgate de alguma coisa útil. Então, existe todo um mecanismo biológico aí modificando em função da forma como essas sinapses estão acontecendo, né? Então, isso também é importante quando o professor chega em sala de aula, porque não é só o aluno, nós também estamos mudando e fomos mudando a nossa forma de aprender, de ver as coisas, e inclusive de comunicar. Nós também estamos nos adaptando, né? Só que eu acho ainda mais uma coisa, professora. Hoje eu entro em sala de aula e eu digo para o aluno, vocês me aproveitem, porque nós estamos ficando raros. E aí, daqui um tempo mais, vocês vão querer a nossa tutoria pessoal, porque é o que vai fazer a diferença, porque hoje, como a gente tem aquele excesso de informação onde eu quiser buscar, na verdade, depois eu quero ter um consultor particular que me ajude a entender aquele excesso de informação. Então, eu entendo o meu papel como professor hoje com muito mais responsabilidade, porque, na verdade, eu preciso avançar muito no conhecimento da área a qual eu atuo, para que esse conhecimento eu possa primeiro motivar o aluno, né, mas principalmente passar para ele a importância que é dele adquirir esse conhecimento para ele poder depois utilizar na sua vida profissional. Eu sou da área da saúde, né, então é uma responsabilidade muito grande, né. Sim, então é necessário que isso fique claro para o professor e para o aluno. A gente precisa falar e explicar isso para o aluno. Então, quando a gente fala dessa atenção, é preciso que o aluno entenda que não dá para ele prestar atenção no que a gente está tentando ensinar e ficar mexendo e vendo, né, mensagens no celular.
E aí, nesse sentido, é importante trazer informações que existem estudos científicos mostrando que, quando isso acontece, né, ele está com a atenção dividida, a gente tem uma memória de longo prazo reduzida e um prejuízo no aprendizado, que vai ter um impacto não só no rendimento acadêmico, mas na formação, né, dele ao longo do curso de graduação. Então, nesse sentido, eu preciso trazer a informação. Então, a ideia é justamente entender um pouco desses processos para dividir essa informação com o aluno, para que professores e alunos consigam, né, entender o que deve ser feito em sala de aula, o que deve ser feito fora da sala de aula, para que realmente a gente tenha um aprendizado real. Tendo por base, né, que a gente precisa ter essa atenção, ela está diretamente relacionada com os nossos objetivos de aprendizagem. Tanto o objetivo de aprendizagem de uma disciplina, de uma unidade, né, curricular, dentro de uma disciplina ou de uma aula. E aí, gente, é necessário que a gente entenda o que é esse objetivo de aprendizagem. Precisa ficar claro no final da aula, do módulo, do curso, eu professor, tenho que ter muito claro o que o aluno deve saber, o que ele deve saber fazer, por que ele deve saber aquilo, fazer aquilo e fazer daquela determinada forma, isso ao longo de todo o processo aí de formação profissional. E eu preciso informar isso para o aluno. Os objetivos de aprendizagem, eles não são óbvios, não é uma coisa tão clara, né? Então, só para ter um exemplo aqui, uma coisa básica nos cursos de saúde, né? Nos cursos da área biológica, é entender como ocorre um estímulo nervoso, como acontece isso. Então, aqui é uma figura, né, de uma membrana celular, e aqui tem canais iônicos, e esse estímulo nervoso, que é a base da comunicação, nos processos todos fisiológicos no organismo, envolve mudança, né, transporte de íons, que é o que a gente chama de potencial de membrana e potencial de ação. Então, normalmente a gente chega para explicar isso para um aluno, hoje nós vamos estudar potencial de membrana e potencial de ação. Você começa a falar e você vai 10, 15, 20 minutos e o aluno não está entendendo nada. Por que ele não está entendendo? Porque ele não está fazendo relação disso com onde ele vai aplicar isso. Além do que, essas informações são muito abstratas, não são processos que ele pode lembrar o que é uma membrana plasmática, saber de canal iônico, mas visualizar isso acontecendo na célula é muito abstrato. E aqui, por favor, faça um paralelo com temas, né, que são abstratos, que são complexos aí da área de cada um de vocês. Então, só para exemplificar, no curso de odontologia, como é que eu introduzo esse assunto? Eu chego e pergunto para eles como age o anestésico local. Isso aqui é o dia a dia de um dentista, de um cirurgião dentista. E aí, então, eu estou despertando o interesse dos alunos, e aí eu peço para eles responderem, quando eu estou dando na sala de aula, essa explicação teórica, quando eu dou presencialmente, eu peço para eles discutirem em dupla. E aí eu falo, gente, podem anotar aí a resposta de vocês, sem medo de errar, podem, eu falo, viajar na maionese, anotem, conversem, o que vocês acham, qual pode ser a resposta aí, depois nós vamos retomar isso a partir depois de algumas aulas. Em algumas situações, eu dou essa aula, mas eu uso, depois a gente vai falar um pouquinho, a sala de aula invertida. Então, o que eu faço? Eu trabalho esse tema inicial, a parte bem fundamental desses conhecimentos, começando um vídeo, e aí eu passando o vídeo para o aluno, e aí eu faço essa pergunta no vídeo. Aí, claro, ele está vendo sozinho, eu peço para ele, explico lá no vídeo, para ele anotar individualmente. Então, a ideia de fazer essa pergunta é justamente despertar atenção, interesse, mostrar para ele uma aplicação do que ele do que a gente vai trabalhar. Então, veja, isso já muda a cabeça do aluno, a atenção dele, ele vai começar, então, o que eu vou ver tem a ver com isso lá no final. E a outra coisa que é importante, travou. Estamos ouvindo aqui, professora. Travou aqui para mim. A outra coisa que é importante, professora e colegas que estamos aí todos nessa aula, é mostrar para o aluno que isso não é uma coisa que está lá no livro, lá no atlas, lá no microscópio, é uma coisa que acontece dentro da gente.
Então, ele perceber que essas questões, esse potencial de membrana, potencial de ação, esse estímulo-resposta, essa sinapse, ela te deixa uma marca física, né? E que vai determinar como tu vai conformar o teu corpo, como tu vai pensar, como tu vai agir, enfim. Então, levar isso para dentro dele. Quando a gente está ensinando o aluno sobre alguma coisa, sempre trazer essa questão para dentro de nós. Então, eu ultimamente, quando eu estou dando aula, na verdade, estou dando uma aula para mim, né? Eu estou recordando esses conceitos e, ao mesmo tempo, colocando para o aluno que isso acontece dentro dele, que não é só dentro do paciente, ou lá na célula, ou lá no microscópio, enfim, né? Mas é uma coisa que essa fisiologia faz parte dele. Então, ele faz com que ele preste atenção nele, né? Então, acho que é uma sugestão bem interessante para a gente poder usar aí, cada um na sua área. Acho que a professora Fernanda caiu. Pois é, travou, né? Travou. Acho que ela deve estar tentando reconectar, né? A professora Tatiana está colocando aqui no chat que já fez o teste de anotar a partir de vídeos, né, em estudos, e verificou que um vídeo de 5 minutos se torna 40 minutos de anotação. Né? Então, fazer esse exercício junto com o discente é bem interessante, porque a transmissão da oralidade é muito mais complexa no sentido do tempo e das informações sintetizadas do que imaginamos. Aprender é prazer. Propaga muito mais rápido mesmo. Professora Tatiana, gostaria de falar? Aproveitar que a professora... obrigada, eu me sinto mais à vontade escrevendo. Nós também.